Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Articulação Conservadora. Hoje a gente bate um papo sobre conservadorismo e imaginário cultural. Com a gente aqui, Simone Segato. Boa noite, Simone, como vai? Boa noite para todo mundo. Hoje, para falar um pouco sobre conservadorismo e imaginário cultural, a gente trouxe dois convidados bem especiais. A doutora Ludmila Grilo. Boa noite, doutora, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom? Antônio, Paulo, Simone, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite aqui, também para quem está vendo. Boa noite. E com a gente aqui o escritor, o professor Paulo Briguet. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo também. Boa noite, Antônio. Tudo bem? Boa noite, Simone. Boa noite, minha querida Ludmila. Tudo certo? Tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso. Sejam bem-vindos. A gente vai falar um pouco hoje, a ideia é a gente falar um pouco hoje sobre o nosso imaginário cultural. Mas antes de chegar assim na atualidade do que seja o nosso imaginário cultural, a gente vai tentar definir um pouco assim o significado disso e ver qual que é a relação disso com o conservadorismo, né? Eu tenho uma pergunta inicial assim para os dois. Começar pela doutora Ludmila. Assim. Quando que você se descobriu conservadora ou você sempre foi conservadora? Qual a sua relação com o conservadorismo? Então, Antônio, não é desde sempre que eu me defino como conservadora. Hoje, como conservadora, conhecendo os conceitos, né, tendo lido vários autores a respeito, eu me entendo como conservadora e acho que eu sempre fui. Só que na época, quando eu era mais nova, né, jovem, sabe como é que é jovem, né? Eu era muito vulnerável aos discursos progressistas. Muito embora alguns deles, às vezes, me soassem um pouco estranho, enfim, um pouco estranhos, mas eu acho que eu sempre fui. Mas é aquela coisa, de vez em quando eu dava uma escorregada e citava algum bordão progressista. Eu lembro que, na época da faculdade, por exemplo, todo mundo me pergunta, poxa, você deve ter sofrido muito na sua faculdade de Direito, todo mundo tem aqueles posicionamentos para a Frentex, e você, como conservadora, você deve ter sofrido muito. E eu falo assim, não, eu não sofri nada. Na verdade, eu passei completamente incólume pela faculdade, porque eu era completamente ignorante desses assuntos, simplesmente fiz a faculdade, notava que aquele pessoal do DCE ficava lá jogando baralho, falava, poxa, esse pessoal não trabalha não estuda. Achava aquilo tudo muito estranho, mas também não contestava nada, passei pela faculdade numa boa, sem grandes intercorrências. Lembro que pouco depois teve aquele referendo das armas, em que o povo foi convidado a votar aí sobre o desarmamento, e eu lembro que eu votei a favor do armamento da população, quando naquela época eu nem me ligava nessas coisas. E, ao mesmo tempo que eu também sempre fui, por exemplo, contra sistema de cotas. Né? Eu também, na época, não tinha noção dessas coisas. Então, sempre meus posicionamentos foram ligados a posicionamentos conservadores, mas eu não tinha isso muito bem definido na minha cabeça. Isso começou a se definir um pouco depois que eu passei no concurso. Tá? Isso é coisa muito recente. Eu só estudava para concurso, eu não tinha tempo de fazer outras coisas. Eu trabalhava e estudava, então eu não conseguia estudar outras coisas que não o direito. Então, esse foi o preço que eu paguei até eu passar no concurso, o preço da ignorância, para poder passar. Então, depois que eu passei no concurso, eu me vi livre para estudar sobre muitas outras coisas. E logo em seguida, o resultado do meu concurso foi em novembro de 2012. E em dezembro de 2012, então, eu já lendo outras coisas loucamente, eu descobri Olavo de Carvalho. Foi coisa de semanas depois do resultado do meu concurso.
Então, eu naquela ânsia, eu louca para ler outras coisas, antes eu não podia, não tinha tempo, eu me deparei, então, com o Olavo e vi que o mundo se abriu na minha frente. Então, todo aquele meu posicionamento, que era conservador, mas eu não sabia, começou a vir à tona, e é como se o Olavo fosse um grande organizador de gavetas. É como se a minha mente fosse um armário desarrumado e o Olavo tivesse ido lá e tivesse organizado um pouco aqueles pensamentos que estavam muito tumultuados. Então, foi mais ou menos assim. Mas, até então, de vez em quando, eu citava um bordão aí meio esquisito. Só depois é que eu comecei a entender as coisas e comecei a não me deixar mais levar por essas ideologias. De certa forma, é uma trajetória não muito diferente da trajetória de muitos de nós. Assim. Paulo, por favor, como é a sua relação, qual é a sua relação com o conservadorismo? Como começou isso, né? Você teve uma origem meio diferente também? Conta pra gente aí. Nossa, eu vou contar. Eu vou contar tudo, não vou esconder nada. Olha, Antônio, eu fui militante esquerdista por muitos anos. Olha, a história do Paulo é mais cabeluda, hein? Se preparem. Eu conheço. Eu Você sou amiga conhece, do né, Paulo. Eu já escutei essa história. Quem está em pé, senta. Eu fui militante esquerdista. Eu me considerava um trotskista. Trotskista, quer dizer, o mais radical dos militantes esquerdistas, né? Durante muito tempo. Daqueles que sabiam o hino da Internacional Comunista e tudo mais? Sim, tudo isso, né? Então, tive uma formação totalmente esquerdista. Durante muitos anos, eu me considerava um revolucionário mesmo. E vivi assim, fui do movimento estudantil, depois fui sindicalista, fui diretor sindical do Sindicato dos Jornalistas, fui assessor de imprensa de sindicatos, fui ghostwriter de políticos petistas. Eu fiz tudo que é merda nessa vida. Fiz um monte de merda, né? E a partir eu tenho 49 anos, né? A partir dos 29 anos, eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada. E como é que eu comecei a perceber? Por várias maneiras. Primeiro, a minha mãe rezava muito, porque eu também era ateu. Além de tudo, além de comunista, eu era ateu. Me considerava ateu. E minha mãe rezava muito. Minha mãe e minha avó rezavam muito para mim, para que eu voltasse à igreja, tal. E mais ou menos com 29 anos eu comecei a me reaproximar da igreja. Então esse foi um elemento. O outro elemento foi o seguinte: eu sou uma pessoa, eu gosto muito de piadas, gosto muito de humor, sabe? E eu começava a ouvir algumas piadas que às vezes até o meu pai também era esquerdista, mas pro fim da vida ele se desiludiu também. Mas eu ouvia aquelas piadas que rolavam no mundo socialista, tal, e começava a achar aquilo muito estranho. Tem uma piadinha que é muito engraçada. Ontem eu dei uma palestra sobre a queda do Muro de Berlim. E tinha uma piadinha lá que o todo-poderoso líder da Alemanha Oriental, comunista, era o Erich Honecker, né? Diz que a piadinha era assim. Ele chegava de manhã e falava: "Bom dia, camarada Sol." E o Sol respondia: "Bom dia, camarada Honecker." À tarde ele falava: "Boa tarde, camarada Sol." E o Sol respondia: "Boa tarde, camarada Honecker." Aí à noite ele também fazia a mesma coisa. Abria a janela e falava: "Boa noite, camarada Sol." E aquele silêncio. "Boa noite, camarada Sol." Aquele silêncio. Aí ele ficava irritado: "Boa noite, camarada Sol." E o Sol respondia: "Não me enche o saco que agora eu estou no Ocidente, rapaz." Então, era mais ou menos
Era mais ou menos isso. Essas piadinhas, falei, havia alguma coisa errada no socialismo. E eu comecei a perceber várias coisas que estavam erradas. Por exemplo, o massacre da Praça da Paz Celestial, em junho de 80. Aquilo acendeu uma luz amarela. Né? Depois, a morte, anos depois, a morte de Celso Daniel. Aquilo acendeu uma luz amarela também. E aí eu fui vendo no meu cotidiano, na minha vida pessoal, eu fui percebendo que alguma coisa estava errada. Depois eu fui descobrindo autores que falavam sobre os males do socialismo, né? Autores críticos do socialismo. E, finalmente, eu encontrei um escritor chamado Olavo de Carvalho. Isso foi em 1998 que eu descobri o Olavo de Carvalho. Eu era diretor sindical na época. Então, eu estava lá no Sindicato dos Jornalistas, a internet, aquela internet de escada, sabe? Lenta, né? E eu ia lá no site do Olavo e ficava lendo, falando, nossa, mas esse cara escreve bem, ele é reaça, ele é conservador, mas ele escreve bem, meu Deus. E ficava escrevendo, de repente chegava um companheiro do sindicato atrás, assim, ele, o quê? Você está lendo Olavo de Carvalho? Não, estou vendo pornografia aqui, não tem nada disso, não tem, né? Então, esses fatores, né, foram abrindo os meus olhos. E quando eu vi, eu já era um conservador. Quando eu dei por mim, eu já era um conservador. E estou nessa luta aí há mais de 15 anos. Não sei se eu fui muito... Não. Bacana a história. Eu gosto de... Eu sou meio confessional, sabe? Mas isso é ótimo. Olha só, é possível a gente falar hoje, assim, de um conservadorismo brasileiro, porque se a gente pensar assim, até o século XIX, aquela história, né? A gente tinha dois grandes partidos políticos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, né? Depois do século XX, o conservadorismo, principalmente a partir da segunda metade do século XX, mas durante o século XX aqui no Brasil, o nosso conservadorismo meio que some, ele perde um pouco a força. A gente ainda tem alguns representantes importantes, né? Mas ele vai meio que desaparecendo um pouco, assim. Se a gente pensar nos opositores, né, os liberais, eles ficam bem mais em evidência politicamente durante o século passado do que os conservadores. De certa forma, a gente tem quase uma lacuna no conservadorismo brasileiro nesse sentido. E de pouco tempo para cá, a gente sente que isso, de certa forma, também está renascendo. Mas está renascendo, assim, a gente tem muitos autores, a gente lê muitos autores. Daqui a pouco a gente vai falar do professor Olavo, claro, vamos tirar ele dessa história, mas a gente lê, a gente trouxe, a gente tem muitos autores ingleses, então a gente fala muito do conservadorismo inglês, a gente fala muito de autores americanos, mas assim, existe um conservadorismo brasileiro, é possível resgatar, criar ou recriar o conservadorismo brasileiro, e qual seria o caminho para isso? Ludmila, por favor. Então, eu estava pensando outro dia que quais seriam as origens dessas ideias, né, progressistas que contaminaram, né, o nosso imaginário. Eu também, como eu falei, durante algum tempo eu fui também contaminada. Acho que a origem disso é tão remota, não sei, eu estava pensando da influência do iluminismo nessa questão, como aquele niilismo, né, a negação do transcendente, aquele excesso de racionalismo, de positivismo, como isso foi contaminando o nosso imaginário. Então, assim, a origem mais recente, eu acho que seria talvez o iluminismo, mas certamente
a estudiosos que certamente vão achar origens mais remotas disso. E em relação ao Brasil especificamente, me parece que agora, muito recentemente, houve um despertar, eu acho, do nosso povo para essas questões. Eu acho que, na essência, todos nós, no Brasil, pelo menos, me parece que nós temos uma essência muito conservadora. E, pelo menos, eu não venho assim de classes abastadas, nunca frequentei a Beautiful People, né? E morava no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, eu sou aquela brasileira média, né? Aquela brasileira média. E me parece muito, muito tranquilo assim, afirmar que nós somos basicamente conservadores. Só que ninguém sabe, assim como eu não sabia que eu era uma conservadora, me parece que também as pessoas não sabiam que eram. Esse nome, essa palavra conservador, isso não era usado até bem pouco tempo. E quando era usado, era uma palavra usada com um tom pejorativo, como sinônimo de coisa retrógrada. Ah, você é um conservador, então você é um retrógrado. É só de alguns anos para cá que, pelo menos aqui no Brasil, eu notei claramente que isso passou a virar pauta e as pessoas passaram a considerar isso seriamente e a se identificarem como conservadores. Então, acho que no Brasil, especificamente, isso é um fenômeno muito recente, pelo menos dessa consciência generalizada. Isso é de uns anos para cá, de 2013, 2014 para cá. Eu não sei se vocês concordam. É um pouco isso, assim. O que você está falando, se a gente pega, mesmo lá naquele cenário do século XIX, né, entre conservadores e liberais, assim, os conservadores já eram rotulados de escravocratas ou de reacionários, coisas que não tinham nada a ver com o conservadorismo, porque se a gente for parar para pensar, a maior parte das pautas abolicionistas vieram de políticos e gabinetes conservadores, né? Assim, a gente tinha abolicionistas e escravocratas, tanto do lado dos conservadores, quanto do lado dos liberais. Mas, de certa forma, isso acabou minando assim, também um pouco a questão do ser conservador, né? Paulo, eu vou deixar você falar um pouco sobre esse conservadorismo brasileiro, qual que é a cara dele, assim, o que você acha dele, mas eu já vou emendar uma pergunta que você já aproveita e responde, e depois a gente passa a palavra para a Ludmila, que é a questão da cultura. A gente vai falar do imaginário cultural, né? Então, assim, eu trouxe aqui, se a gente pegar a Constituição de 88, ela engloba tudo, né? Ela quer dar conta de tudo, e lá no artigo 216 ela fala o que é cultura. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, dos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico. Quer dizer, tudo é cultura. Então, assim, pouca coisa escapa dessa definição, né? Então, assim, já para a gente pegar o gancho para falar do nosso imaginário cultural, eu acho que você tocou num ponto. Duas perguntas meio complexas, né? Mas, assim, falar um pouco do nosso conservadorismo e depois trazer para a gente, assim, cultura, tudo é cultura realmente? Ou o que seria? Alguma coisa é mais cultura que outra? Pois é, exatamente. Você tocou no ponto central. Se tudo é cultura, nada é cultura. Isso é uma questão fundamental. Essa definição que nós temos no nosso texto constitucional, eu considero desastrosa. Desculpe, doutora Ludmila, mas eu considero... Não tenho que desculpar, Paulo. É a nossa carta magna, mas eu acho que essa definição de cultura é desastrosa. Eu acho que numa futura revisão constitucional isso teria que ser reavaliado totalmente.
Porque nesse livro importantíssimo, chamado O Futuro do Pensamento Brasileiro, do Olavo de Carvalho, ele coloca exatamente essa questão, que é a definição ambígua de cultura. Por um lado, você tem essa definição constitucional, que nós poderíamos resumir assim, Antônio: conjunto de hábitos, normas e padrões consagrados que configuram o modo de existir de um povo. Ou seja, esse entendimento de cultura, esse conceito de cultura, nós poderíamos chamar de sociocultura. A cultura no sentido etnográfico, ou seja, todo elemento produzido no cotidiano do povo, ele pode ser enquadrado como objeto cultural. Quando, na verdade, a definição de cultura, do ponto de vista conservador, do pensamento conservador, seria conjunto de intuições, de formas e de símbolos, portadores de verdades e valores universais. Então, vocês percebam o abismo que existe entre esses dois conceitos de cultura. Então, um se volta para a universalidade, o outro se volta para a minúcia, para, eu diria, a irrelevância. Um conceito de cultura, o primeiro conceito, a sociocultura, né, o conceito etnográfico de cultura, ele nos condena à eterna análise de irrelevâncias, de coisas que passam, de modismos, de coisas de produtos culturais sem o mínimo conteúdo, sem a mínima qualidade. Porque tudo aquilo que existe, né, pode ser considerado cultura. Então, uma letra de rap é considerada cultura tanto quanto um poema de Manuel Bandeira. Então, isso é desastroso. Você colocar no mesmo nível, você você condenar todo um povo à perda do senso de proporções. As pessoas perdem o senso de proporções das coisas e passam a achar que qualquer coisa é válida. Qualquer elemento é válido. Isso é terrível. E outra coisa, esse conceito de cultura que nós temos em nossa Constituição, ele nos condena à irrelevância e ele nos escraviza no seguinte sentido: ele nos torna escravos do efêmero, do tempo. Ele nos torna, digamos assim, o que o Eliot chamava de provincianos temporais. Tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que é novo, tem um interesse por si só. Tudo aquilo que é velho passa a ser algo catalogado, né? Algo que fica para trás. Então, é muito, muito perigosa essa definição de cultura que nós temos na nossa Constituição. E quanto à questão do conservadorismo brasileiro, eu vejo que nós passamos aí por um longo período, inaugurado com o movimento, o golpe de 64, né? Que foi essa condenação, esse silenciamento do conservadorismo. O conservadorismo foi silenciado. Quer dizer, as vozes existiam, mas elas foram sendo gradativamente silenciadas e condenadas, assim, a uma espécie de ostracismo. E hoje, qual é o resultado disso? Nós não temos um romance conservador brasileiro, nós não temos uma peça de teatro conservadora, nós não temos uma canção popular conservadora, com algumas exceções, né? Pouquíssimas exceções. Então, o conservadorismo foi reduzido ao silêncio. E no entanto, esse conservadorismo não desapareceu.
O Olavo de Carvalho, o professor Olavo diz o seguinte, que a função do escritor é falar com o coração nas mãos. O que é falar com o coração nas mãos? É dizer aquilo que as pessoas já pensam, mas não sabem expressar. E foi exatamente isso que o professor Olavo fez. Ele disse aquilo que estava na alma do nosso povo, há muito tempo silenciado. Ele passou a dizer isso. Ele passou a colocar isso em termos de linguagem literária. E essa foi uma grande, foi para mim uma grande contribuição, e eu acho que pode ser o ponto de partida para um resgate da alta cultura brasileira. Não sei se eu me fiz claro. Tá, posso fazer agora um complemento ao Paulo? Já terminou de falar, Paulo? Claro. Então, você estava falando aí da questão das coisas efêmeras, de tudo que é moderno, que passa a ser considerado como sendo o que é o bom, né? Mas as pessoas não percebem que nem tudo que é mais recente, que é mais moderno, é o que há de melhor. Uma vez eu estava conversando até no fórum EDA, Educação, Direito e Alta Cultura, que eu participei, inclusive, com o Paulo, a gente foi palestrante. O maestro Dante Mantovani, uma vez ele estava lá me explicando, lá em Londrina, a respeito dos estilos musicais. E eu lembro que ele estava explicando a questão da música dentro da alta cultura. E eu falando para ele sobre aqueles que a gente escuta lá no Rio de Janeiro, né, o funk e tal, e as pessoas consideram isso alta cultura. E ele estava me explicando que, pelo menos dentro da música, existem categorias. E as categorias seriam, basicamente, a música erudita, a música popular e a música de entretenimento. Foi essa a tripartição, assim, uma classificação tripartida das músicas. E que a música erudita seria a música que é considerada como alta cultura. E a música popular e a de entretenimento, não, entretenimento a gente pode botar aí sertanejo universitário, funk, enfim, são músicas que muitas vezes a gente até pode gostar, mas não pode classificar como sendo algo de alta cultura. Porque como é que você vai definir alta cultura? Que é um termo que, por si só, gera uma polêmica danada. As pessoas consideram esse termo, essa expressão alta cultura, como uma expressão elitista. Eu lembro que uma vez uma jornalista da Globo, ela entrevistando algum político para as eleições, eu não sei se para as eleições presidenciais ou para governador, não lembro exatamente nem quem era o político, mas eu lembro que ele falou alguma coisa a respeito de alta cultura e a apresentadora, a entrevistadora, ficou indignada, querendo dizer, alta cultura, não, então quer dizer que o senhor acha que o funk é baixa cultura, que o forró, que o sertanejo é baixa cultura, querendo lançar sobre ele a pecha de preconceituoso. Mas ele me pareceu que não sabia definir exatamente o que seria alta cultura, mas ela conseguiu lançar sobre ele essa pecha de preconceituoso. Só que, na verdade, existe a alta cultura. O que seria a alta cultura? Seria justamente como o Paulo falou, ao contrário daquela cultura de miudezas, seria aquela cultura que privilegia o universal, aquilo que transcende o imaginário, aquilo que transcende a nós mesmos, aquilo que é perene, aquilo que durante o tempo ele vai permanecer ao longo dos tempos. A gente vai sumir, mas aquilo que for realmente da alta cultura vai permanecer. Vamos colocar aí Mozart, Bach, se a gente está falando de música, Mozart, Bach, a gente pode dizer que isso seria, na parte da música, seria alta cultura, porque é algo que vai transcender a nós mesmos. Eles existem até hoje, nunca saíram de moda. Então eu pergunto, aquele funk que saiu na semana passada, aquele sertanejo universitário que saiu da semana passada, você pode até achar legal, você pode até achar o ritmo gostoso, você pode dançar, só que não adianta, isso não é alta cultura, isso é música de entretenimento, isso não vai permanecer pelos séculos dos séculos.
Isso é algo absolutamente temporário. Então, o que é realmente culturalmente relevante, que a gente deve valorizar realmente e entender como sendo alta cultura, seriam esses tudo, tanto na música como no cinema, nas letras, na arte, tudo que é perene, tudo que permanece durante os séculos, né? A gente morre e essas coisas todas permanecem. E é algo que tem a ver com o senso comum do que é bom, do que é belo e do que é justo. Então, a gente não tem como falar disso sem falar de relativismo moral. As pessoas acabam colocando tudo no mesmo balaio. Coloca Mozart no mesmo balaio do funk, do MC, não sei das quantas. Isso é ser relativista moral. Você sabe muito bem que isso não é verdade. Todo mundo sabe disso. Só que como ninguém quer sair feio na foto, ninguém quer ser taxado de preconceituoso, de elitista, então as pessoas acabam dizendo, não, mas o MC que cantou o rap tal, ele também tem o seu valor, e coloca no mesmo balaio do pessoal da alta cultura. E é o que o Roger Scruton ele chama de cultura da falsificação. O que seria essa cultura da falsificação? Todos nós vivemos em permanente estado de falsidade, segundo Roger Scruton. Então, todo mundo sabe que isso não é assim, que o MC, que fez o rap de não sei das quantas, não tem o mesmo valor de uma música de bar, de uma música erudita, só que ele resolve, para exercer um papel social, para ser aplaudido, ele acaba relativizando essas nítidas diferenças, coloca todo mundo no mesmíssimo balaio, ganha o aplauso do imbecil coletivo, dos seus pares, que estão ali apenas para se fazer afagos recíprocos, e acaba estimulando que as outras pessoas queiram também se fazer de pessoas bondosas, de pessoas empáticas, e acabem relativizando tudo. Então, nessa cultura da falsificação do Roger Scruton, ele diz que existe uma cumplicidade entre o perpetrador daquela mentira e o perpetrador daquela mentira e a pessoa que é vítima daquela mentira. Então, é como se ambos vivessem, digamos assim, em um acordo implícito, em um acordo tácito de que, olha, eu vou perpetrar essa mentira e você vai acreditar. Então, você vai fingir, na verdade, que vai acreditar, porque nós sabemos que isso não é verdade. Então, é como se fosse uma conspiração. Eu vou dizer isso e você vai fingir que acredita, e aquilo ali, com o tempo, todo mundo vai fingindo que vai acreditando naquilo, e aquilo acaba realmente virando verdade. As pessoas acabam ficando incapazes de discernir o que é a mentira e o que é a verdade. Essa seria a cultura da falsificação do Scruton, que me parece também muito parecida com o que o Olavo chama de... Ele tem uma expressão para isso também. Alguma coisa parecida com doutrina da falsidade, alguma coisa assim. Mas você ia falar, Paulo? Não, que é um pacto do auto-engano. É uma sociedade Exatamente. que vive mergulhada no auto-engano, ou seja, naquela mentira que as pessoas contam para si mesmas. Isso é terrível. Eu tenho uma frase, eu não sei de quem é essa frase, eu vou até pesquisar, mas que é um paradoxo, e que eu acho que para a gente chegar a uma definição de cultura e de alta cultura, nós precisamos, às vezes, adotar a estratégia do Chesterton. O Chesterton, quando ele precisava resolver alguma questão complexa, ele lançava um paradoxo. E, nesse sentido, ele se parece muito com o texto dos evangelhos, porque Jesus também trabalha por paradoxos, né? Ele usa muito o paradoxo. E essa frase, que não é do Chesterton, mas que eu li: tudo que não pertence à tradição é plágio. Olha só essa frase, que paradoxal. Tudo que não pertence à tradição é plágio. Eu acho que é aí que nós temos a chave para entender o que é a alta cultura.
A alta cultura é tudo aquilo que se volta para o universal, que deixa marcas de caráter universal, que podem ser compreendidas por qualquer ser humano, né? Ou seja, o produto da alta cultura, ele tem força para criar-se como tradição, para firmar-se como tradição. Aquilo que não tem força para entrar no reino da tradição, não é alta cultura. E por que é plágio? Porque, num certo sentido, é uma imitação canhestra daquilo que já foi feito. É uma reiteração dos clichês. Se, por exemplo, o que designa, qual é a marca do verdadeiro escritor? O verdadeiro escritor é aquele que fala o que as pessoas não conseguem expressar, que as pessoas pensam, mas não conseguem expressar, e também é aquele que foge dos clichês, que foge daquilo que já foi utilizado e que perdeu a sua força expressiva pela utilização reiterada. Então, tudo que não pertence à tradição, tudo que não tem força para fazer parte da alta cultura, é plágio, é imitação, é falsificação, é fingimento, é tudo isso. Então, eu acho que é por aí que a gente tem... E por que esse ódio, né, quando você usa a expressão alta cultura? Né? As pessoas ficam... Porque tornou-se... A cultura progressista tem isso, né? A única forma de atribuir valor a alguma coisa para o pensamento progressista é que ela tenha atualidade, que ela faça parte do presente. Tudo aquilo que vive no nosso tempo é aquela história. O que é o provinciano? O provinciano é aquele cara que acha que o país dele, a cidade dele, é melhor porque ele nasceu ali, né? O provinciano temporal é aquele que acha que o tempo dele é o melhor porque ele também nasceu nesse tempo. Quando, na verdade, esse não pode ser, o critério temporal não pode ser um critério para definição de qualidade na cultura. Não pode ser. Então, você tem uma peça de Sófocles, que foi escrita há 2.500 anos. Ela continua superior a qualquer obra de dramaturgia atual. Então, o fator tempo não pode ser a única referência para a qualidade numa obra artística, num produto da cultura. Então, acho que você tem alguma dúvida, Simone, desse tudo que a gente falou? Você está anotando aí? Não, eu tô achando bem bacana, por isso que eu nem fiz intervenções. Mas agora que eu comecei a falar, eu lembrei de algumas coisas que eu estava vendo hoje sobre o imaginário que é um progressista, que é um conservador. E o palestrante que eu estava assistindo hoje no YouTube, ele falava assim que não, quando a pessoa ela se desilude com a esquerda, com o progressismo, ele logo ele quer romper com aquilo e ele vai para a direita. Ele nem sabe, na verdade, se ele tem aqueles valores, se ele é realmente de direita. Ele só quer mesmo romper com aquilo e ir para o outro lado. E ele não procura fazer essa autorreflexão e ir atrás do que realmente ele é. E o que ele falava é assim, olha, você não precisa de um dia para o outro se tornar um conservador. Você primeiro precisa fazer essa reflexão. Da mesma forma, você não precisa negar a música sertaneja para saber que o sertanejo universitário, seja o que for, o funk, você pode se divertir com ela, mas você não precisa
dizer que aquilo é uma alta cultura só porque é música, porque senão isso seria algum tipo de preconceito com quem faz essa música. Não é isso. Continua sendo música, você pode até continuar gostando, mas você pode procurar outras coisas, você pode enriquecer a sua vida, a tua própria formação, né? E ele falava isso. Outra coisa é quando ele é incentivado pelo Estado, né? Eu vi muita época aí, que eu acompanhava muitos cantores de funk sendo patrocinados pelo Ministério da Cultura. E aí já é uma ação estatal mesmo, que está reconhecendo aquilo não só como cultura, mas uma cultura que ela precisa ser disseminada e ela é valorizada, ou seja, para a população, de certa forma, consumir aquilo e em grande escala. Então, é complicado essa cultura quando ela vem, assim, de cima e tem esse poder de se espalhar, né? Eu não sei se vocês entenderam. Sim. Eu posso fazer uma intervenção em relação ao que o Paulo estava falando do relativismo cultural. Eu acho que eu não consigo dissociar isso também da questão da inveja mesmo. Porque, pensa bem, quando você relativiza alguma coisa, quando você quer colocar no mesmo balaio a música do MC, o rap, e uma música, né, erudita, uma música tocada por um pianista, por um arpista, quando você quer colocar essas coisas tão diferentes no mesmo balaio, você acaba, de certa forma, tentando igualar o que é muito diferente e tentando também igualar quem é muito capaz e quem é muito incapaz. É uma tentativa de igualar incapazes e fracassados a pessoas de extremo talento, pessoas que fizeram coisas muito belas que permaneceram pelos tempos. Então, me parece também que esse componente da inveja é um componente muito que tende a propagar esses relativismos pela sociedade. É a mesma coisa o artista que, sabendo-se incapaz, completamente incapaz de realmente produzir uma obra de arte, vai para o museu, fica pelado e manda a criança passar a mão dizendo que isso é arte. Ele é tão incapaz de produzir uma verdadeira arte que ele vai lá, faz um negócio desse tosco, né, tira a roupa, fica pelado, diz que é arte, ou faz uns borrões na parede, pega uns ferros retorcidos, vai lá e diz que é arte porque ele é incapaz de fazer coisa melhor e tenta te calar, né, que a gente chama de espiral do silêncio, tenta te calar chamando você de preconceituoso. Então, a gente tem um componente muito sério, que é o componente da inveja dos fracassados, dos derrotados que querem ser festejados, ser aplaudidos, mas não são capazes de produzir coisa melhor. Em relação também à questão dos universais, eu já ouvi muita gente falando, não, mas o que é bonito para você não é bonito para mim, portanto, a beleza é relativa. Eu posso até concordar que, em relação a miudezas, ela pode até ser relativa. Não, eu acho fulano bonito, mas eu acho fulano feio. Não estou me referindo nessa beleza de miudezas, estou me referindo à beleza, a essência da beleza. Todos nós temos isso incorporado, nós já nascemos com isso pronto dentro da gente. Basta a gente fazer um teste muito simples. Digamos que você vai viajar e eu sou sua agente de viagens e eu te ofereço 2 hotéis para você ficar, tá? Você vai pagar a mesma coisa nos 2, basta você escolher qual que você quer ficar. Eu te apresento um hotel, os 2 o mesmo tamanho, a mesma cama, o mesmo chuveiro, tudo. Só que um hotel, você tem a parede toda lisa, toda cinza, o cobertor lá, as roupas de cama são
são feias, assim, você olha, não tem nada que te agrade, não tem um quadro na parede, não tem uma flor, não tem um vaso, é aquele quarto completamente frio, seco. E eu te apresento um outro hotel, com exatamente as mesmas funcionalidades, só que com um belo papel de parede, um lustre bonito, um vaso de planta, um quadro na parede, um tapete bonito no chão. Você vai olhar para os dois, em qual você vai querer entrar? Me parece muito natural que você vá querer esse hotel que tenha todos esses adornos, porque é bonito. Nós temos isso incorporado na gente. O que é bonito e acabou. Isso é universal. Um desses hotéis era o Copacabana Palace? Ludmila. Pode ser o Copacabana Palace. É porque aí, se fosse o Copacabana Palace, eu conheço alguém que ia gostar, hein? Eu também conheço. Mas então... Deve ser progressista, provavelmente. Eles adoram isso. Eles adoram exaltar o pobre, dizer que gosta de pobre, mas na hora de um luxo, eles são os primeiros a ir lá e querer, né? Certo. Exato. Tá certo, é verdade. Olha... Você quer falar alguma coisa aí? Não, eu queria falar... Você quer fazer uma pergunta, Antônio? Pode falar, depois eu falo. O problema do sertanejo universitário, você sabe qual é, né, Simone? Qual o problema? Já ouvi falar. Eles nunca se formam, né? O problema é que eles nunca se formam. É uma coisa incrível. Mas Bom, onde que eu estava aqui? Uma questão importante que a Ludmila mencionou é a da unidade entre a beleza, a verdade e o bem. A modernidade qual é a definição de modernidade? Modernidade é aquela que separa esses três elementos. A partir do iluminismo, nós temos essa tendência a separar os três elementos. O bem, o belo e o verdadeiro não caminham mais juntos. Esse é um grande problema. E a alta cultura tem essa característica também. Ela une esses três grandes valores no mesmo princípio. O bom é belo e o belo é verdadeiro. O que é belo faz referência ao que é real, aquilo que de fato existe. E a referência ao belo e ao real, ela tem um sentido ético também. Ela tem um sentido de promover o bem. Essas três coisas caminham juntas nas grandes obras universais. Todas elas caminham juntas. Caminham lado a lado. Essa é uma grande definição do que... A questão do clássico, né? Não, mas o quê? Aí, não, você fala em alta cultura, mas, gente, olha, para mim, o livro da... Como é que chama a filha da Fernanda Montenegro mesmo? Fernandinha Abreu, né? Não? Fernanda Torres. Fernanda Torres. Abreu é a cantora, tá? Tô confundindo tudo. Bem, o cara pode achar que Tolstói, que o Guerra e Paz do Tolstói tem a mesma qualidade que a literatura da Fernanda Torres. Né? Ele é livre para achar isso. Mas o que define um clássico? O que define um clássico? O Ítalo Calvino deixa isso bem claro no seu ensaio, o que é um clássico. Por que ler os clássicos, aliás? Ele diz o seguinte: clássico é aquela obra que, meu amigo, a tua opinião não vai mudar o que essa obra é. A tua opinião pessoal não vai mudar o valor dessa obra. Entende? O clássico é aquele livro que vai continuar existindo depois que você for embora e que já existia antes de você aparecer. Essa é uma das características do clássico, né? Outra característica do clássico. Quando você precisa explicar muito um livro, alguma coisa, ele já não é um clássico. Porque o clássico tem outra característica. Não somos nós que explicamos os clássicos. São os clássicos que nos explicam. É diferente. A situação é diferente. O clássico. Então, é basicamente isso que a gente faz.
o que nós estamos querendo? Resgatar aquilo que é perene dentro da nossa cultura. E, Antônio, Simone, nós temos uma tradição, uma grande tradição conservadora no Brasil. Mesmo com esse silenciamento que foi feito aí durante todo o período militar, né? Todo o período em que a esquerda dominou o cenário cultural brasileiro, a verdade é essa. A dominação era completa, né? Até 10 anos a dominação era completa. Não se mencionava conservadorismo. Até houve um escritor, uma vez, numa dessas feiras literárias, que disse, não, todo escritor é de esquerda. Ele disse isso. Todo escritor é de esquerda. Todo escritor, se é escritor, é de esquerda. Né? Aí você fala, mas e o Nelson Rodrigues? Não, ele se achava de direita, mas ele era de esquerda. Ele não sabia, mas ele era de esquerda. Então nós temos uma tradição. Até eu vi um desses representantes da nova direita, que tem a nova direita, né? Eu acho que isso é uma contradição em termos, sabe? O novo neoconservadorismo me parece uma coisa meio como uma quadratura do círculo. Neoconservadorismo, os novos direitistas. Espera aí, isso é meio treva luminosa, né? Parece isso. Então ele falou, não, olha, só tinha 2 autores que realmente eram conservadores e que podem ser dignos de nota aí nos últimos 50 anos. O Gilberto Freire e o Roberto Campos. Já começou errando. O Roberto Campos era um liberal, né? Tudo bem. Liberal. Liberal, né? Liberal. Aliás, um grande homem. Um homem admirável. O Gilberto Freire e o Roberto Campos. Aí você vai ver, peraí, mas tá tudo errado nisso. Primeiro, o Gilberto Freire, sim, ele se tornou um grande nome do conservadorismo brasileiro. Mas a obra principal dele, Casagrande Senzala, é uma obra que ele escreveu quando era esquerdista. Se a gente lê a obra, se a gente lê o Casagrande Senzala, você vai ver que é um autor de esquerda que está escrevendo. Mas aí esqueceram o Mário Ferreira dos Santos. Aí eu fiz uma listinha, eu falei, mas esse cara não está... Acho que eu vou refrescar a memória dele. Aí fiz uma listinha. Mário Ferreira dos Santos, João Camilo de Oliveira Torres, Herberto Salles, Antônio Olimpo, Josué Montelo, Gustavo Corsão, Gerardo Melo Mourão, Carlos Lacerda, Sobral Pinto, Lúcio Cardoso, Vamiré Chacon, Paulo Francis, Bruno Tolentino, Meira Pena, Paulo Mercadante, Antônio Paim, Wilson Martins. Olha, a lista é imensa. Nós temos, sim, uma tradição conservadora no Brasil. Temos uma tradição conservadora no pensamento, nas artes e na cultura. Nós temos uma alta cultura. Nós temos que resgatá-la. Não criar uma nova cultura. Não criar uma nova alta cultura. Não. Nós temos que resgatá-la do esquecimento. Hein, Paulo? E o professor Olavo de Carvalho, ele, para mim, é figura fundamental nesse resgate desses autores, né, que você citou, autores da nossa alta cultura, autores que eu, antes dele, eu nunca tinha sequer ouvido falar. Então, o professor Olavo é um grande propagador da alta cultura, quer as pessoas queiram ou não. Ele inclusive, até mesmo do direito. Ele cita autores do direito que a gente sequer escuta falar na faculdade de direito. Por exemplo, não é exatamente do direito, mas tem discussões legais no direito. Por exemplo, Eric Voegelin, quando que ele é citado na faculdade, teve um mega debate com Hans Kelsen. Quando que isso é citado na faculdade de direito? Isso não é citado. Simplesmente não é citado. Você, na faculdade de direito, você só escuta Michel Foucault. Ele é super aplaudido. Parece que é o filósofo mais citado nas monografias, nos TCCs da vida, Michel Foucault. Então... E por que o Voegelin... Desculpe, Ludmila. Por que o Voegelin não é citado? Eu acho que eu sei por quê, mas por que você acha que ele não é citado? Eu acho que tem mais de um motivo. O primeiro motivo de todos. Os nossos professores na Faculdade de Direito também já foram
eles já vivenciaram um ambiente acadêmico já totalmente desprovido desse conhecimento. Então, os nossos professores não sabem, os professores dos nossos professores não sabiam, e a coisa simplesmente foi se propagando, né? Durante passados tempos, ninguém conhecia, e os professores também não se abrem para essas novas informações, repetem o que os seus professores disseram, e a ignorância ela vai se perpetuando. E o nosso ambiente acadêmico, aí já é uma segunda causa, o nosso ambiente acadêmico definitivamente não é um ambiente fértil para a divulgação das ideias conservadoras. A gente, basta citar, se você falar Olavo de Carvalho numa faculdade de Direito, as pessoas vão sair de perto de você. Simplesmente elas interditam o debate, silenciando aquela pessoa, ridicularizando aquela pessoa que está tentando trazer um elemento diferente, um elemento da qual elas discordam ou por quem elas têm algum tipo de pré-conceito. Então, essas ideias conservadoras simplesmente não são aceitas no ambiente acadêmico. E eu acho que qualquer tentativa de inseri-las vai ser, pelo menos num primeiro momento, frustrada. Mas eu tive algumas experiências boas nos últimos tempos. Recentemente, eu fiz 2 palestras na Faculdade de Direito de Franca. Era a semana jurídica da faculdade, eram mais de 600 alunos, não cabia nem no auditório, teve que ser no ginásio lá da Faculdade Franca, 600 alunos, e eu dei uma palestra a respeito de ativismo judicial, citei, né, aqueles exemplos que são muito caros aos progressistas, falei a questão da homofobia, do casamento de pessoas entre o mesmo sexo, falei que a Constituição não permite isso, entrei nesses temas polêmicos, e teve muita vaia, mas digamos ali que umas 100 pessoas vaiaram e as outras, e teve muito aplauso também. E nisso que saíram as pessoas que estavam vaiando, o ginásio foi se autolimpando, as pessoas foram indo embora e foi ficando só aquele pessoal conservador, garotada mesmo, garotada de 19, 20, 21 anos. Muitos deles que até me conheciam, tinha um menino que levou o mínimo, estava segurando o livro do Olavo, levou lá para a palestra, o pessoal queria tirar foto, e ali eu vi que nem tudo está perdido no nosso ambiente acadêmico, que muito embora os professores soneguem, não apenas soneguem a informação, como muitas vezes eles sequer detêm essa informação para passar, a garotada, muito dessa garotada está conseguindo se livrar dessa doutrinação, está conseguindo ir além do que os professores estão dizendo em sala de aula, estão se informando pelas redes sociais, estão descobrindo autores conservadores, né, por conta, inclusive, desse tipo de iniciativa que vocês estão tendo aqui, vocês do Articulação, para divulgar esse pensamento conservador. Então, essa garotada está entrando em contato com esse pensamento e o bloqueio está começando a ser furado. E eu percebi isso nesse evento, nessa Faculdade Franca. Sem brincadeira, acho que eram uns 50 alunos que fizeram fila para tirar foto comigo. Eu que sou uma ninguém, uma juíza, eu não sou artista, eu não cantei nenhuma música no palco, enfim. Não, mas você é a nossa indicada para o STF, Ludmila. Não, né? Então, Paulo, sai fora. Então, assim, o pessoal fez fila lá, tirar foto, falei, nem sou artista. Então, a gente vê que tá assim, o bloqueio está sendo furado, mas realmente existe um bloqueio natural, uma interdição do debate nas faculdades, sim. Mas o que eu vejo também assim, a faculdade ela ensina o que vai cair na OAB, o que vai cair principalmente, ou o que vai ser cobrado em um concurso público, e por aí vai. Eu até ouvi Wöglin na faculdade, ouvi falar, mas não é ele que vai ser cobrado, então ninguém vai aprofundar naquilo. Então, já começa também em outras áreas que também influenciam o que vai ser discutido na faculdade, porque a faculdade é aquela coisa, o
o plano de ensino ali todo quadrado, todo já pré-formatado e todo lugar praticamente a mesma coisa, né? Acho que também tem isso. O que a faculdade ensina é o que vão cobrar, e o que estão cobrando ultimamente é o quê? Não são os conservadores. O que reina nas universidades públicas, em geral, e até em algumas privadas, é um clima de censura. Nós temos que dizer isso com todas as letras. Não é só a espiral do silêncio. É um clima de censura. Existem temas que são proibidos hoje. Existem correntes de pensamento que são proibidas. Você falou do Eric Voegelin. O Voegelin, por que ele é proibido? Por que ele não é falado? Por que simplesmente ele não é conhecido? Porque ele é um autor conservador e ele é um autor anticomunista. O anticomunismo está proibido nas nossas universidades. Está proibido. Nós recentemente passamos aqui em Londrina o documentário 1964, Entre Armas e Livros, do Brasil Paralelo. Foram cerca de 100 pessoas lá da universidade, muito jovens, tá? Foram assistir. Foi excelente a palestra, foi excelente a exibição. Depois nós fizemos um debate com os presentes. Eu e o Silvio Grimaldo, que é sociólogo aqui, né, editor literário, meu grande amigo. Nós fizemos um debate com os presentes depois. E aí tivemos que sair, acredite, Antônio, tem o vídeo na internet, Simone. Você viu, Ludmila? Nós tivemos que sair com um cordão de isolamento. Nossa. O povo da esquerda se uniu e ficou gritando, chamando a gente de fascista e tal. E eu dava aquela minha resposta, que eu não posso dar aqui, mas eu dava minha resposta silenciosa para eles. Quem é aluno do Olavo sabe a resposta. Você sabe a resposta, né? Então, fui andando assim, e aí veio um rapaz dar de dedo em cima de mim. Eu falei para ele, está em vídeo, eu falei, o filme é contra a ditadura, rapaz, é contra a ditadura, vai lá. Eu dei de dedo no cara também, foi muito legal. Me achei assim, um cara corajoso aquela hora, tá? Todo mundo cercando assim, e aí, por que tanto ódio a esse filme? Logicamente não é apenas pela questão da ditadura. O filme é contra a ditadura. Basta assistir para constatar isso, né? O filme é contra a ditadura. Não, mas é um filme anticomunista também. Isso não pode. Isso é um dogma absolutamente incontestável da esquerda. A esquerda é uma religião civil. Ela tem os dogmas também. Um dos dogmas da esquerda é o dogma da luta heróica contra o governo militar. Então, tem temas que não podem ser abordados. Por exemplo, as 150 vítimas do terrorismo de esquerda durante a ditadura militar. Esse tema não pode ser abordado. Não pode ser abordado. Os justiçamentos comprovados são 10. Mas pode haver outros. Nós não sabemos. O justiçamento, ou seja, mortes dos militantes esquerdistas pelos seus próprios, é um tema que foi barrado, que é censurado no nosso ambiente universitário. Então, grande parte da luta do movimento conservador brasileiro hoje é a luta contra a censura. Sim, é a luta pela liberdade de expressão. Então, nós somos, é incrível, porque os conservadores do Brasil hoje são aqueles que defendem as reformas, são aqueles que defendem a liberdade de expressão, são aqueles que defendem as maiores mudanças. Os conservadores brasileiros, hoje, são aqueles que defendem a mudança do país. Realmente, eu acho que os conservadores são os verdadeiros progressistas. Então, Paulo. Oi. Pode falar, Ludmila. Posso falar? Não, só pegando o gancho, porque ele falou do período dos militares, né,
né, da censura. E eu lembrei aqui de uma coisa que o Olavo explica bastante. E não só o Olavo, depois veio um livro mais recente, que eu considero brilhante, eu li na época que ele foi lançado, que se chama A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. E nesse livro ele explica muito bem como que esse pessoal, né, comunista, né, esses comunistas que pegavam em armas, tal, como esse pessoal cresceu no período militar no Brasil. Parece um contrassenso. Porque o que acontece? Os militares eles coibiam os comunistas que pegavam em armas, mas eles deixaram os comunistas livremente para atuar na seara cultural, que é o que a gente chama de teoria da panela de pressão do general Golbery. O que seria essa teoria da panela de pressão? O general Golbery entendia que os comunistas eles deveriam ser combatidos, né? Deveriam ser coibidos, né? Mas aqueles comunistas, aqueles mais caricatos, né? Aqueles que pegavam em armas. Porém, ele resolveu deixar uma válvula de escape, daí panela de pressão. E qual seria essa válvula de escape para que a panela não explodisse? O ambiente cultural. Então, deixou o ambiente cultural completamente livre para esse pessoal comunista, tal, progressista. Então, você vê que muitos artistas, né, que hoje em dia se identificam com essa ala, né, socialista, marxista, eles cresceram muito justamente quando? No período dos militares. Então, esse pessoal que foi se exilar em Londres, em Paris, olha como é que eles ficaram famosos, ficaram conhecidos nesse tempo. Então, no âmbito cultural, o período dos militares foi extremamente fértil para esse pessoal, justamente para a panela de pressão não explodir, né, segundo essa teoria da panela de pressão do general Golbery. Então, algo que todo mundo pensa que eles foram, né, combatidos em todas as searas, mas não foram, não. Né, eles cresceram bastante nesse período. Isso aí precisa ser desmistificado. No livro do Flávio Gordon, ele explica muitíssimo bem, com detalhes e com muita referência bibliográfica, isso que eu estou falando aqui para vocês. Isso não apenas na cultura, como também na mídia e nas universidades. Eu queria fazer uma pergunta para complementar o que vocês estão falando, mas antes eu gostaria de fazer 2 comentários. Ou são 3, agora eu me perdi aqui. Mas deixa eu fazer o primeiro. Assim. O Paulo estava falando da questão da pressão que existe entre os professores, por exemplo, que não são progressistas. Eu participo, e você também está em alguns desses grupos, dos professores do movimento que foi criado agora, do Docentes pela Liberdade. A gente fez um hangout com o professor Ricardo da Costa e o professor Ebenezer, e realmente existe muita pressão, existem sanções, existem algumas punições mais veladas, pressão dos colegas, pressão dos alunos. Realmente é um ambiente bem opressor nesse sentido. Isso é verdade. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do Docentes pela Liberdade, do grupo lá de Humanidades, que estão assistindo agora, o Gabriel Costa e alguns outros. E um outro comentário, eu até coloquei no nosso perfil do Articulação, tem um livro do Roger Kimball, né, o Radicais nas Universidades. Ele fala um pouco sobre a crise na universidade em geral, né, mas ele estava focando mais nas humanidades, né, e ele lembra que a maioria dos professores hoje, os professores universitários hoje, os coordenadores, os diretores, né, os que estão na sala de aula, os que estão em postos administrativos, reitores, são as crianças e jovens da década de 1960. Então, assim, são aquelas pessoas que não abandonaram o sonho da transformação cultural. Pelo contrário, né, de posse dos cargos atuais, eles se tornaram os agentes dessa transformação. Então, eles não atrapalham as aulas, eles ministram as aulas. Então, eles meio que subverteram as instituições por dentro. Mudaram as grades curriculares, né? Implementaram uma série de pautas progressistas, feminismo, a questão do gênero, o politicamente correto,
né? Que é exatamente o gancho que eu quero pegar para juntar um pouco o que a gente está falando aqui, que é a questão do imaginário cultural. Se a gente for no Aurélio, imaginário cultural é o conjunto de símbolos e atributos de um povo, de um determinado grupo social. O professor Olavo, ele fala que o imaginário, né, não reflete somente as disposições do indivíduo, mas os esquemas linguísticos e simbólicos transmitidos pela cultura. Então, o professor Olavo fala que a cultura tem o poder de moldar o imaginário individual, ampliando ou circunscrevendo, tornando mais luminoso ou mais opaco, tá? Num dos artigos do professor. O que me lembra aquela citação que ele faz logo nas primeiras aulas dele, né, do Hofmannsthal, né, que vários outros já citaram por aí. Nada está na realidade política de um país se não estiver primeiro na sua literatura ou na sua cultura. Exato. Aí o Paulo fala assim, a gente teve grandes autores conservadores. Fato. A gente até fez também um hangout sobre um recentemente, né, Simone? Sobre o Carlos Lacerda. A gente conversou com o Lucas Berlanzo aqui e a gente trouxe um pouco assim da riqueza que foi o Carlos Lacerda. Né? A Ludmila estava falando sobre a década de 1960 a 1970. Nas primeiras aulas, o professor Olavo também lembra que os militares entregaram, por exemplo, a literatura, a cultura, as redações dos jornais para os progressistas. E, aos poucos, vários desses autores liberais e conservadores foram sendo retirados de cena pelos progressistas. Acho que isso ajuda a gente a entender um pouco porque, a partir já na década de 1990, o nosso imaginário cultural já era praticamente quase que todo progressista. A gente tinha o Paulo Francis, graças a Deus tinha o professor Olavo, mas da década de 1990 para cá, anos 2000, o que a gente tem nessa visão de mundo aí que foi se formando são pautas progressistas. As minorias que cada vez vão se criando mais minorias, seja em relação a gênero ou feminismo ou qualquer outro tipo de coisa, e as minorias que vão ditando e vão construindo essa visão de mundo meio enviesada. Então, assim, eu queria saber de vocês se o diagnóstico passa um pouco por aí, assim. A gente realmente teve grandes autores conservadores, eles estiveram um pouco esquecidos, estão sendo resgatados, mas se a gente pega... A gente, era muito comum a gente achar que o PSDB era um partido no espectro político de direita. Né? Então, assim, o imaginário cultural nosso de tão distorcido que ele está, e se refletiu no nosso mundo político. Então, eu queria saber de vocês, assim, talvez o diagnóstico passe por aí. E qual que é a importância, então, já na década de 90, de uma coisa quase que solitária do professor Olavo? Óbvio que tiveram outros, em outros setores, inclusive, o Paulo Francis foi um, o Bruno Tolentino foi outro, né? Ainda na década de 90, e aos poucos foram surgindo também, foram reforçando o coro. Mas talvez muito do que a gente tem hoje, de tentativa de reverter essa visão de mundo, de tentativa de mudar esse imaginário, de fortalecimento de uma pauta mais liberal, mais conservadora, a gente deve muito ao que ocorreu na década de 90, uma luta quase que solitária do professor Olavo, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O professor Olavo, ele escreveu um livro chamado Aristóteles em Nova Perspectiva, que ele fala dos 4 discursos na obra de Aristóteles. Quais são eles? O discurso poético, o discurso retórico, o discurso dialético e o discurso lógico. O discurso poético, ele tem como objetivo procurar as impressões autênticas, causar impressões, né? Ele age no contexto das possibilidades. Você encontra o discurso poético não apenas na forma de poesia, mas também em prosa,
histórias de vida, romances, contos, peças de teatro, artigos de jornal, ensaios, novelas, músicas, tudo isso é discurso poético, né? O discurso que está relacionado ao imaginário. Sem essa base do imaginário, todos os outros discursos simplesmente não se realizam. Não se realizam. É o que o professor José Munir Nasser, que era muito amigo do professor Olavo, ele dizia, você tem que dominar os clássicos, você tem que dominar os clássicos da sua língua, você tem que estudar os grandes escritores da sua língua, você tem que conhecer os grandes escritores da sua língua para você poder mudar a sua sociedade. Ele falava assim, uma sociedade não pode ser rica antes de ser inteligente. Ela precisa dessa base cultural, que eu diria mesmo que é uma base espiritual, né? A base espiritual que nós precisamos dela. Então, o primeiro conselho do professor Olavo aos seus alunos é: leiam a grande literatura. Leiam os grandes autores do seu idioma, da sua língua. Busquem se aperfeiçoar no uso da linguagem. Então, dominem a linguagem, para que ela possa expressar, né, porque, como ele dizia, né, citando, acho que o Benedetto Croce, né, a cultura é uma expressão de impressões. Então, para você fazer isso, você tem que dominar o seu código linguístico. Você precisa dominar a linguagem. E essa base cultural é a que vai ser utilizada por todos os outros discursos, todos os outros 3 discursos. Então não adianta, você não consegue fazer um discurso retórico, ou seja, de convencimento, né, sem ter essa base cultural. Então, por isso que nós fazemos aqui, nós começamos, eu e o Silvio, temos aqui o nosso Clube do Livro, que nós fazemos o quê? A leitura de clássicos da literatura. Então, a partir dos clássicos, né, como eu já disse aqui, são eles que nos explicam, não somos nós não vamos explicar os clássicos, nós vamos ver como é que eles nos explicam, né? Então, esse é um primeiro passo que a gente precisa. E o professor Olavo, ele faz uma coisa, não sei se vocês sabem, mas o Einstein, eu faço essa comparação. O Einstein, ele desenvolveu a sua principal teoria, que é a teoria da relatividade, né, em 2 partes, né? Teoria da relatividade escrita e geral. Ele desenvolveu essas 2 teorias antes dos 30 anos de idade. Não sei se vocês sabem disso. Antes dos 30 anos. E era uma teoria muito discutível. Tanto é que ele ganhou o Nobel de Física por uma outra teoria dele, menor, que é a teoria do efeito fotoelétrico, que é muito utilizada também, mas é uma obra menor na carreira do Einstein. E a partir desse momento que ele ganhou o prêmio Nobel, já desenvolveu a teoria da relatividade, ele passou o resto da vida, depois quando ele foi para os Estados Unidos, tentando realizar a tal da teoria do campo unificado, qual seja a teoria que seria capaz de reunir todos os campos da ciência, a física, a química, a astrofísica, a física quântica, tudo, né? Tudo no mesmo princípio. A matemática, tudo isso no mesmo princípio. Ele passou a vida tentando fazer isso e não conseguiu, hein? Não conseguiu. Parece que o Hawking também, que o Stephen Hawking também, né, quis fazer essa teoria de tudo. E eu acho que o Olavo de Carvalho conseguiu unificar os 4 discursos. Se você lê a obra-prima do Olavo de Carvalho, que é o Jardim das Aflições, ele é um livro que, ao mesmo tempo, você lê como um livro de filosofia, ele tem partes, né,
filosofia pura, ele tem lá o discurso retórico, ele tem o discurso dialético, ele tem o discurso lógico, e ele pode ser lido também como um romance, aquele romance que começa lá no MASP, né, numa palestra do José Américo Peçanha. Então você acompanha aquilo como se fosse um romance. Então ele conseguiu, de certa maneira, ele conseguiu unificar essas linguagens. E ao mesmo tempo unificar a linguagem coloquial, a linguagem do cotidiano, né, a linguagem do dia a dia, com a alta linguagem filosófica. Então, ele conseguiu essa proeza. Eu acho que é aí que está o segredo dele. E daí se explica também, ele ter conseguido essa linguagem unificada, se explica também que ele tenha deixado tantos discípulos, né? Em todas as áreas do conhecimento. Você tem juízes como a doutora Ludmila, você tem professores, né, pedagogos como Carlos Nadalim, você tem escritores como Diogo Fontana, você tem antropólogos como Flávio Gordon, você tem em todos os ramos do conhecimento, você tem pessoas, professores de latim, professores de música, músicos, artistas, dramaturgos, você tem gente de todos os ramos do conhecimento formados por essa universidade de um homem só, que é o professor Olavo de Carvalho. Então, eu acho que eu dei uma volta grande, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Antônio. Não, tranquilo, respondeu sim. Deixa eu... mais uma vez, o Paulo sempre suscita questões interessantes. A questão do Olavo como uma universidade de um homem só. E mesmo no direito, ele dá grandes contribuições. Você citou o Aristóteles em Nova Perspectiva e citou os 4 níveis de discurso, né? O poético, retórico, dialético e lógico. No direito, mesmo nesse livro, ele faz um link com a ótica tomista desses mesmos 4 discursos, só que olhados numa situação de escala de certeza. Para nós que somos do direito, a gente lida muito com certezas e incertezas, né? Você não pode condenar, por exemplo, uma pessoa num crime com base numa incerteza. Se você tiver na dúvida se foi ele mesmo que praticou o crime, você deve absolver, você não pode condenar alguém tendo dúvidas. Então, até essa coisa da escala das certezas e incertezas, o Olavo ele aborda no Aristóteles em Nova Perspectiva, e ele faz alguns links. Nesses 4 discursos, poético, retórico, dialético e lógico, ele faz a seguinte combinação. Ele combina o discurso poético com a escala das possibilidades, ou seja, o que é possível e o que é impossível. O discurso retórico, ele combina com a questão da verossimilhança, ou seja, a questão deixa de estar no campo do improvável, do impossível, do possível, e passa a ser verossímil. Né? Numa terceira escala de certeza, nós temos a ótica da dialética, que na escala das certezas corresponderia à ótica das probabilidades, ou seja, algo que inicialmente, escala poética, estava no campo das meras possibilidades, sobe um pouquinho para o campo da verossimilhança, depois sobe mais um pouquinho para a escala das probabilidades, e, por último, o discurso lógico, que ele combina com o discurso da certeza. Então, a gente, no direito, a gente também aplica esses 4 discursos nessa coisa da escala da maior incerteza até a certeza absoluta, né? E você faz o link com esses 4 discursos, né? A impossibilidade, impossibilidade, verossimilhança, probabilidade e certeza, você combina com os discursos poético, retórico, dialético e lógico. Então, até mesmo no direito, ele consegue dar a sua contribuição. Perfeito. É isso aí. Bacana. Então, o conservadorismo, ele pode ser uma alternativa, pode ser o caminho, né, para essa mudança no imaginário cultural? Está perguntando para quem? Pode ser,
Quem se oferece para começar aí? Essa mudança, como eu já disse, o conservadorismo hoje é o reino da mudança. O conservadorismo hoje no Brasil, e eu digo mais, no panorama mundial, conservadorismo hoje é o reino da mudança. Mas qual é essa mudança? Qual é essa mudança? Essa mudança é um retorno, é uma volta. É uma mudança rumo à originalidade. Nós buscamos, no conservadorismo, a originalidade. Mas essa originalidade não significa algo que não existiu, não. É algo que está ligado às origens, às nossas origens. Né? Então, essa mudança que nós temos, na verdade, é um retorno às 3 grandes cidades que eu sempre cito. É um retorno a Atenas, a Roma e a Jerusalém. É um retorno à filosofia grega, ao direito romano e à religião judaico-cristã. Esse é o nosso retorno. Esse é o ponto, é o turning point que nós estamos vivendo hoje. E, nesse sentido, os conservadores são os grandes promotores da mudança. É o resgate do imaginário cultural, não é a invenção de um novo imaginário cultural. Nós não queremos aqui descartar aquilo que, inclusive, pode existir de bom. Você veja, durante todo esse reinado da esquerda, principalmente antes de 64, nós tivemos aqui autores de esquerda excelentes, que deram uma enorme contribuição para o Brasil. Grandes autores de esquerda que deram uma contribuição imensa para o nosso país. O último deles, acho que o último moicano, né, foi o Jacó Gorender, o historiador Jacó Gorender, que eu acho que foi o grande último nome da esquerda que deixou um legado para nós. Eu também gosto do Alfredo Bozzi, do crítico literário e professor Alfredo Bozzi. Acho que ele está... O Alfredo Bozzi está vivo ainda? Acho que ele está velhinho, né? Eu não sei agora se ele ainda está vivo, mas o Alfredo Bozzi também é um autor muito interessante. Então, não se trata de renegar ou de passar uma borracha sobre tudo aquilo que o pensamento progressista trouxe para nós, né? Mas de colocar isso em uma nova perspectiva, né? Uma perspectiva do retorno, da volta para casa. Eu acho que os conservadores querem voltar para casa. Eu acho que esse é um mote, acho que de todo conservador, seja em qualquer lugar, ele tem sempre essa eu não diria nostalgia, mas esse senso de que é preciso buscar aquilo que é eterno, aquilo que está acima do tempo, né? Não sei se é por aí que eu vejo, Antônio. Eu não acredito assim que nós vamos inventar a roda, não. Ok. Doutora Ludmila. Então, para fechar aqui, os alunos, né, os estudantes de direito sempre me perguntam, mas me dá uma bibliografia de direito conservadora, e eu fico olhando assim, eu não tenho boas notícias para dar para essas pessoas que me pedem bibliografias conservadoras de direito. A literatura no direito realmente é bastante progressista, a gente não tem muito o que indicar, mas assim, num primeiro momento, assim, para quem quiser ler, aí realmente ler sobre direito, para quem se interessa sobre filosofia do direito, quiser enxergar as coisas de maneira um pouquinho diferente, um pouco mais aprofundadas e de forma bem conservadora, eu vou indicar um autor que eu não conheci na faculdade, eu fui conhecer muito tempo depois,
que realmente me parece um dos autores que a gente tem que começar a divulgar por aí, que os estudantes definitivamente não conhecem, que é o Michel Villey. Eu não sei se vocês conhecem, é um filósofo, né, francês, e escreveu vários livros, até separei aqui, porque tinha um pessoal pedindo bibliografia. Eu falei, não, acho que eu vou aproveitar a oportunidade e vou divulgar o Villey. Tem esse livro aqui, chama Filosofia do Direito, do Michel Villey, que é muito bom. Tem um outro pequenininho, está lá dentro, eu não separei aqui, que chama Questões de Tomás de Aquino sobre Direito e Cultura, sobre Direito e Política, em que ele traz como questões atuais, e considera como questões atuais aquelas questões tratadas na Suma Teológica. Então, ele considera que aquelas questões são questões fundamentais atuais e ele traz aquilo para a atualidade do direito e da política. Então, eu recomendo Michel Villey, para quem for estudante de direito, quiser se aprofundar um pouco na filosofia, né, do direito nessa seara mais conservadora, e vamos tentar aí, né, descobrir alguns autores conservadores, o que é muito difícil realmente nessa seara. Quando alguém me pergunta, eu fico com aquela cara assim, tipo, não tem muito o que te indicar, não. Mas eu vou tentar passar a divulgar um pouco mais esses autores que eu vou descobrindo e que realmente são oásis aí nesse deserto jurídico. Opa. Não estou ouvindo. A gente não está ouvindo, acho que seu microfone está desligado. Era isso. Bom, a gente vai caminhar aqui para o encerramento. Simone, você gostaria de adicionar alguma coisa, comentar alguma coisa? Opa, seu sem microfone está desligado. Eu acho importante a gente falar cada vez mais sobre o conservadorismo e para desmistificar essa carga negativa que impuseram por tanto tempo, né? Assim, quando você vê alguém falando, você começa a se interessar, e aí outro se interessa, e isso vai propagando para quebrar de vez essa espiral do silêncio mesmo que a gente estava passando, né? Porque eu, por exemplo, eu só fui conhecer pessoas conservadoras do direito quando eu comecei a usar mais o Twitter, porque nem Facebook, o Twitter. Conheci pessoas fora do meu círculo que me fizeram procurar mais. Então, acho legal a gente propagar cada vez mais o que é o conservadorismo, que não é essa coisa retrógrada, que não é essa coisa enfadonha, que a alta cultura não precisa ser necessariamente algo chato. Essas coisas eu acho importante dizer e falar cada vez mais, e mostrar que também você pode ter uma alta cultura, sim, e não é porque você é de uma classe menos abastada que você não pode achar isso bom, sabe? Eu acho que tem que desmistificar essas coisas, e eu acho importante vocês virem aqui e mostrarem que romperam com certas coisas, porque todo mundo que a gente entrevista aqui, acho que só uma pessoa que disse que já era conservadora desde o princípio, acho que foi o Berlanda. O resto era militante, foi de sindicato, igual você, Paulo. Não, você não é o primeiro diretor de sindicato que passa por aqui, o Eduardo também. Pessoal bem assim, que chegou uma hora e viu, olha, não era bem isso, né? Então, acho que tem muita gente que tá nesse caminho que nem sabe o que está fazendo. Então, é importante falar, né, cada vez mais. Então, obrigada por vocês terem vindo. Acho muito, muito legal. Foi muito produtivo e esclarecedor. Acho que o pessoal vai gostar. Eu que agradeço o convite, a você, Simone. Eu agradeço o convite de vocês e parabenizo aí pela iniciativa do Articulação. Sucesso para vocês. Paulo, só para te passar a palavra aí para as suas considerações finais. Você estava falando aí de alguns... A saída, o conservadorismo, né? Eu lembrei aqui, busquei aqui uma citação de um autor que você falou também, o João Camilo, né?
João Camilo de Oliveira Torres, que ele falava sobre o conservadorismo brasileiro, né? Que seria uma posição política que reconhece que a existência das comunidades está sujeita a determinadas condições e que as mudanças sociais, para serem justas e válidas, não podem quebrar a continuidade entre o passado e o futuro. Acho que está bem na linha assim, do que você estava falando. As suas considerações finais, por favor. Olha, eu queria agradecer a vocês. Estou muito, muito feliz de reencontrar a doutora Ludmila, que é uma amiga nossa aqui de Londrina. Queria agradecer a você, a Antônia, a você, Simone, desejar todo sucesso para vocês nessa articulação. Engraçado que a articulação, né, na minha época, era o nome da tendência majoritária do PT. Sabia disso? Não. Sabia disso? Pois é, é verdade. A articulação era a facção do Lula e do Zé Dirceu no começo do PT. Mas não precisa mudar o nome não precisa mudar o nome. Sabe por quê? Porque uma das missões do conservadorismo é ressignificar as palavras, é resgatar as palavras que nós perdemos. Por exemplo, democracia, cidadania, solidariedade, todas essas palavras que ao longo do tempo foram sendo sequestradas. Bondade, ética, tá? Essas palavras foram sequestradas no nosso imaginário. Nós temos que ressignificá-las. É para isso que nós estamos aqui. Esse é o trabalho fundamentalmente cultural que nós temos que fazer. Dar novo sentido, aliás, resgatar o verdadeiro sentido das palavras. Muito obrigado, gente. É isso aí, Paulo. A gente que agradece, agradecer a Simone pela participação, e a gente agradece demais, assim, vocês terem aceitado o convite, participado com a gente, doutora Ludmila, muito obrigado. Paulo, também muito obrigado. Assim, a gente espera que existam outros convites e que vocês aceitem a participar com a gente novamente, porque realmente foi muito interessante. Tem muita coisa que o pessoal do chat aqui, muitos pedidos que não foram atendidos, muitos assuntos que as pessoas gostariam que a gente abordasse. Infelizmente o tempo não permitiu, mas obviamente fica para uma outra oportunidade. Agradecer a todo mundo que participou aí no chat também, quem está assistindo, quem está ouvindo, quem vai assistir a gente depois. Muito obrigado a todos e até o próximo, se Deus quiser. Um abraço, boa noite. Um abraço. Tchau.